Olá, irmãos. Eu sou o Frater Guzak, mago hermetista e adepto do sistema de Franz Bardon há 18 anos no sistema. Hoje é a nossa aula de sábado, né? A nossa primeira instrução do ano de 2025, aqui no nosso grupo de espiritualidade e de estudos, na nossa aba Projeciologia, tá bom? Estudos da projeção astral. Na aula de hoje, a gente vai explanar e aprofundar no assunto da projeção astral. Vamos falar do plano astral, como que é ver o plano astral, como que é se manifestar no plano espiritual, o plano da alma, e também as características do projetor astral, daquela pessoa que faz a projeção, do que você precisa para fazer a projeção, como que é o perfil do projetor em si. Então vamos estudar esses dois aspectos, o mundo astral e o projetor em si e as suas habilidades necessárias, tá bem? Então, uma boa noite a todos. Vamos começar aí o nosso estudo. Esse estudo é mais interessante porque a gente consegue aprofundar mais e a gente consegue falar de forma mais aberta aqui no grupo de estudos, tá bom? Embora eu vou disponibilizar também aí essa aula gravada para vocês acompanhar. Não sei se eu vou pôr no YouTube, eu acho que não. Vou deixar apenas para os estudos do nosso grupo um conteúdo especial, tá bom? Vai ser uma aula maior, porque é uma aula que a gente tem que aprofundar mais os detalhes. Então vai ser uma aula aí com a duração aí de uns 30 minutos para a gente conseguir falar bem desses dois aspectos. Lembrando, irmãos, que eu quero segmentar bem, de forma que vocês entendam bem. A primeira metade da aula a gente vai falar mais do mundo astral, explanar seres, dimensões, né? Dimensões não, as frequências que existem dentro da dimensão astral e também falar sobre a dinâmica que acontece lá, a interação dos espíritos, como funciona a comunicação, como funciona as aparências, né? Como que a gente consegue enxergar lá no mundo astral, como que é a transição, vários detalhes, e na outra metade a gente vai falar do projetor em si, das capacidades, das habilidades, do desenvolvimento, do que ele precisa para alcançar essa capacidade de projeção astral, tá bem? Então vamos lá começar os nossos estudos. Deixa eu só me ajeitar um pouco mais, isso. Então vamos lá começar o nosso estudo falando da dimensão astral. Ali eu já falei com vocês, já comentei lá no vídeo do YouTube, falando que a dimensão astral ela é dividida em sete camadas, tá bom? Para que vocês entendam bem, são sete frequências dentro da dimensão astral. É tudo dimensão astral, mas em cada frequência tem uma percepção diferente, seres diferentes, uma visão diferente, as coisas são diferentes dentro dessas sete camadas, tá bom? Talvez eu fale camada, talvez eu fale frequência, mas eu quero que vocês entendam que é a mesma coisa, só questão de nomenclatura, tá bem? Eu quero que vocês também imaginem como se fosse uma frequência de rádio. Embora a gente está no rádio, suponhamos que a gente está falando da frequência AM, tá? A gente está dentro da frequência AM. Dentro da frequência AM está o nosso rádio aqui no AM. A gente está recebendo frequência AM. Mas existem diferentes frequências de cada rádio. Suponhamos que tem 10 rádios AM pegando aqui no meu rádio agora, mas eu estou sintonizando uma delas. Quando eu sintonizo uma delas, eu não vejo, não percebo as outras, ou não escuto no caso, tá bom? No astral é mais ou menos assim, quanto mais denso o ser, mais isolado naquela frequência dele ele fica. Quanto mais elevado o ser, maior a capacidade dele de perceber todas as frequências em simultâneo. Embora ele também esteja, digamos assim, isolado na frequência dele, embora a percepção dele é muito mais ampla, tá bom? Porque quando a gente fala de dimensão astral, a primeira coisa que a gente imagina é que é muito parecido com a vida na Terra. A gente chega lá, a gente tem os nossos corpos astrais, a gente tem vestimentas, a gente tem interações de linguagem, interações com outros espíritos humanos, de almas desencarnadas, espíritos elementais e tudo mais. Sim, a gente tem essas interações, só que em cada frequência do plano astral, cada uma das 7 frequências, a gente vai ver seres diferentes e a questão da similaridade com o planeta Terra, com a vida física que a gente tem aqui, vai depender da dimensão que a gente está, da frequência astral que a gente está. A Terra é um mundo físico, é um mundo considerado
primitivo, rudimentar, começando no seu desenvolvimento na sua escala evolutiva. Dentro da Irmandade existe uma classificação planetária de desenvolvimento, que vai do 0 ao 25, né? Na verdade do 1 ao 25, não tem o 0, do 1 ao 25 na escala cósmica, sendo o 1 o mais denso, o menos evoluído, que é o reino mineral, tá bom? O reino mineral. E o escala 25, que é o planeta físico muito mais evoluído, com seres já num nível de imaterialidade, tá bom? Eles já não são corpóreos densos, embora existem corpos, tá? Mas só que é de uma sutileza que, se a gente visse eles aqui do nosso lado, talvez a gente não os enxergaria, não os perceberia com nossos sentidos grosseiros, físicos deste nível. Planeta nível 4 é a Terra, tá bem? Então, quando a gente entra na frequência astral, sai aqui do planeta Terra, dependendo do nível vibracional da sua alma, você vai encarar uma dessas 7 frequências do astral. E as mais comuns a gente segmenta em 3 frequências densas, 3 frequências sutis e uma frequência que é muito mais elevada, que é a 7ª dimensão, é a frequência de transição para o mundo mental, para o plano consciencial, tá? O plano do espírito, o espírito imortal. Porque a alma, ela não é imortal, a alma também morre, tá? A alma é um corpo espiritual transitório intermediário. Quem dá a vida mesmo, digamos assim, a consciência é o espírito. Ele se usa da alma como um corpo, é um corpo que o espírito encarna, e o corpo físico é outro que ela precisa para poder se manifestar no mundo físico, tá bem? Então, quando a gente vai começar a falar do astral, a gente primeiro começa nas 3 frequências mais densas, tá? E essas 3 frequências mais densas é o que a gente chama de dimensões infernais, ou os espíritas gostam muito de chamar de dimensão umbralina. A mais densa, vamos começar de 1, 2 e 3, tá? Sendo 1 a mais densa, 2 intermediária, 3 já está quase indo para a transição, tá bom? A dimensão densa, número 1, a mais densa, é o que a gente chama de epicentro dos vales infernais. O epicentro dos vales infernais é exatamente onde estão as almas mais densas, vamos dizer assim, aquelas mais cruéis, aquelas que estão sofrendo há muito mais tempo, onde existem almas muito antigas, existem almas que estão lá. Eu vou te falar no modo geral, que a gente não pode ficar falando também muito dessas datas, por causa do choque de realidade que isso traz. Mas eu te garanto que tem almas mais antigas de 3.000 anos, 5.000 anos, ou até mais do que isso, presas lá. Existem almas até das raças anteriores, existem lemurianos, por exemplo, que foi uma raça muito digamos assim, densa. Eu não vou usar a palavra ruim para a gente não ficar fazendo essa classificação de bem e mal, porque no ocultismo a gente não faz isso. A gente distribui em densidade diferente, tá bom? Porque bem e mal é conceitual. Cada época tem seu conceito de bem e mal. O conceito de bem e mal humano hoje ainda é rudimentar. Então, lá no epicentro, na dimensão 1, o epicentro do Vale Infernal, são as criaturas onde existe o que a gente chama de monstrificação. São bichos ferozes, trevosos. São aqueles espíritos bem ruins que não conseguem sair de lá. Eles estão presos numa dimensão tão densa, essa dimensão número 1 densa, ela é tão densa que não tem como sair de lá. É uma verdadeira prisão, lá é terrível, lá tem vales de fogo realmente, tem vales onde é frio constante, você não consegue, parece uma bola de sinuca, o vento constante, mas vento como se fosse um vento de 300 km por hora, geladíssimo, e tem pedrinhas minúsculas assim, as almas se dobram, entram em posição fetal tentando esconder do frio lá. Essa dimensão é muito terrível, não existem resgates espirituais, ou seja, as equipes de mentores e mestres que vêm resgatar espíritos do sofrimento das regiões umbralinas, infernais, eles não entram nessa região, tá? É uma região muito densa, muito cruel, lá é uma escuridão total, tá bem? Uma escuridão total, é uma esfera totalmente neblinada, rochosa, você não vê planta, você não vê nada além de pedra,
gemidos, grito, frio ou calor, dependendo do lugar que você está nessa frequência, tá bom? Os seres lá são horríveis, horripilantes, seres com mais de um palmo de cabelo, monstros que você não consegue nem identificar se aquilo já foi humano, e muitos deles, por estar preso há tanto tempo ali, nem eles sabem mais se eles são humanos, tá bom? Esse é o vale extremamente cruel. Criaturas como os daimons, eles ficam nessa região. Os verdadeiros daimons, eles não saem daí, tá? Existe a categoria principal de daimons, existe só um que está acima deles na hierarquia demoníaca, né? Falando de demonologia, que estão acima deles, e isso daí estão nos epicentros galácticos, que é dentro dos, que a gente chama de os vales abissais, que é a única dimensão pior do que a dimensão 1 do astral, é um nível da dimensão 1, né, só que um nível mais denso, e que a gente chama de vales abissais, onde estão os seres mais trevosos do universo, presos lá dentro. Na primeira dimensão astral, onde estão esses bichos, eles não conseguem sair, eles ficam lá. Então a gente transita agora para a segunda dimensão astral, a segunda dimensão densa astral, que é onde se encontra o que a gente chama de 4 vales infernais, tá bom? Os 4 vales infernais, não sei se você já conhece, vocês já viram conteúdos antigos meus, mas para quem está chegando agora, está começando agora, eu vou dar uma explicada no panorama. Existem 4 vales infernais principais que a gente toma como base. Lógico que existe as intersecções, onde um cruza com o outro e forma ali como se fosse uma subdivisão, uma subfrequência desses vales, tá bom? Que são o Vale do Sexo, o Vale do Suicida, o Vale dos Espíritos Famintos e o Vale dos Bárbaros, tá bom? Pelos nomes eu acho que você já consegue entender. No Vale dos Bárbaros ali tem aquelas pessoas, os assassinos, as pessoas de conduta extremamente violenta, guerreiros, soldados que morreram em combate, que ficam em luta, em combate constante, torturando uns aos outros, sendo torturado, correndo atrás de alguém para poder fazer maldade, ou correndo de outros que estão querendo fazer maldade com ele. A maldade, a guerra e a morte acontece ali o tempo todo. Só que diferente ali, lá tem campos de batalha medievais, você vê guerras de cavalo lá até hoje, aqueles tanques de guerra, aqueles canhões antigos, você vê guerras modernas lá com tanques de guerra, aviões, é a coisa mais interessante, porque dependendo das almas da frequência, elas vão criando plasmagens das quais elas vão revivenciando aqueles fatos. Só que é pior do que a própria guerra que elas viveram aqui no mundo físico. Porque aqui cai uma bomba na sua cabeça, você morre e acaba a guerra. Lá não, cai a bomba na sua cabeça, você passa meses, anos inconsciente. Quando você desperta, você está preso num calabouço, sendo torturado, mutilado, decepado, e você deseja a morte. Eu estou falando a quem está nesses vales, tá? Quem está lá deseja a morte e não pode morrer. Aqui você é torturado demais, você morre. Lá você é torturado, afogado. Imagina, por exemplo, a sensação de te afogando numa bacia, te torturando. Você fica ali 2 minutos sem ar, perde a consciência e começa a afogar. Agora imagina num vale infernal desse, onde você é afogado 10, 15, 20 anos, aquela sensação de estar morrendo afogado e nunca morre. Então, esses vales, só de falar deles arrepia até a cabeça. Esses vales são terríveis, terríveis. Aí o Vale do Sexo ou Vale dos Depravados, onde existe um amontoado de pessoas que ficam em orgias sexuais infinitas, né? Aí tem os subvales das estupradas, das pessoas que sofreram abuso sexual e ficaram com muita raiva, acabou descendo a frequência vibracional dela, né? Porque a pessoa que é vítima desse tipo de coisa, ela não tem culpa, mas quando a alma dela acaba sendo contaminada pelo ódio, ela pode sim acabar numa frequência dessa. Tá? Então tem aquele amontoado de almas numa orgia interminável. Diz que é um dos vales mais difíceis de você recuperar a sua lucidez, a sua consciência, tá?
porque as orgias são intermináveis e você tá ali, você nunca consegue sair. Às vezes você começa a recuperar a consciência, querer sair, se afastar, mas vem uma galera, te leva e te violenta e você cai lá no meio daquilo e perde totalmente a sua lucidez, tá bom? O Vale dos Espíritos Famintos, né, tá ligado não só à gula, mas também como aquelas pessoas que sofriam da avareza, as pessoas que são muito egoístas, que são muito materialistas, que são muito apegadas a diferentes níveis de apegos emocional, material, dinheiro, qualquer coisa que envolva o apego. Então lá elas tentam se alimentar e não conseguem. Você vê pessoas vendo banquetes incríveis, elas começam a comer e de repente ela percebe lama. Não sei se já aconteceu com você, provavelmente aconteceu de sonhar que está comendo, tomando um copo de leite, alguma coisa, e de repente você acorda e não era nada daquilo, ou no sonho você está bebendo aquilo e você sente o gosto, um pouquinho do gosto, não o gosto certo, mas parece que você bebe, bebe e nunca mata a sua vontade. Isso aí é um pouquinho da sensação dos espíritos famintos, tá bem? E também a gente falou dos bárbaros, do sexo, dos famintos, e dos suicidas, que são aquelas pessoas que cometeram suicídio e estão presas lá em loop de suicídio constante, porque elas cometeram suicídio para fugir do sofrimento, muitas das vezes, tá? A gente não vai entrar no mérito do suicídio, porque o suicídio é muito mais complexo do que as pessoas pensam, não é só aquele que se enforca, não. Pessoa que leva uma vida leviana, uma vida que não se cuida, vai, tá? A maioria das pessoas que estão aqui neste mundo físico vai para o vale dos suicidas e dos espíritos famintos, tá? Há poucos aqui e vai para o vale do sexo também, muita gente vai. Principalmente as novas gerações agora estão indo mais. Mas a maioria não vai para o Vale dos Bárbaros, onde tem pessoas realmente trevosas. A maioria aqui não é tão trevoso. E dentro do Vale dos Suicidas, as pessoas acabam na mesma sofrimento, ficam em cavernas. Lá é muito comum a gente ver cavernas onde as pessoas se isolam e ficam lá murmurando, reclamando, sofrendo, tenta se pendurar, tenta se enforcar, tenta se decepar, não consegue. Você vê espíritos que cortaram o pescoço, está pendurado assim, só num pelinho assim, ó, ou segurando a própria cabeça como se fosse uma bola, em desespero, em pranto e agonia, tentando se matar o tempo todo sem a possibilidade. Então essa região também é a segunda dimensão, tudo isso que eu falei, a segunda dimensão é muito sofrido, tá? Lá as pessoas têm uma aparência mais humana, só que você vê pessoas em decomposição, com feridas abertas, podridão em algumas regiões do seu corpo, e você acaba... e tem cheiro também, você sente cheiro de carniça das pessoas. Quando a gente vai lá fazer imersão lá, estudos, porque lá também é difícil ter resgate, tá bom? Equipes de amparadores não entram lá, amparadores evoluídos. Usam espíritos intermediários, espíritos baixos, que é da próxima dimensão, da terceira dimensão. Às vezes, alguma alma que está nessa segunda dimensão, acontece o brilho da salvação, então a gente manda esses espíritos mais baixos para ir lá resgatar, porque nem a gente consegue lá, os mentores não conseguem lá. Como é que uma alma evoluída vai conseguir descer tão baixo, densificar a sua própria energia a um ponto de ir lá? Não consegue. Mas às vezes em estudos, quando se usa uma equipe, usa outros espíritos mais densos para conseguir baixar a sua vibração, você consegue ir lá. Você sente o cheiro terrível de carniça, decomposição das pessoas, o ar lá é muito pesado, é terrível também, tá? Então, saindo dos vales, dos 4 principais vales infernais, a gente vai para a terceira dimensão astral densa, que é já a dimensão de transição. E aí existe duas coisas interessantes. É o que a gente chama de interseção zona terra, é a astral terra, tá? Desculpa. Que é as almas que conseguem andar aqui na terra, elas estão no mundo espiritual, mas elas conseguem ter aquela conexão com o mundo físico. Às vezes pode ter uma alma andando na sua casa e ela talvez vê você, talvez vê a sua casa, mas ao mesmo tempo ela pode estar na sua casa, ela está vendo uma cidade, uma vila ali que você não vê, que é astral, mas está alocada no plano físico, tá bom? Essa é a interseção zona, a interseção terra astral. Ela funciona assim. Fica meio que às vezes você pode ver uma alma sem querer. Talvez você tenha clarividência e você vai ver com mais frequência. São as almas que estão aqui
nessa interseção astral-terra. Muitas dessas almas, talvez elas estão vendo a sua casa ou qualquer outro lugar físico mesmo, e as pessoas físicas. Mas muitas delas, elas não estão enxergando as pessoas de carne e osso, não estão enxergando a sua casa. Talvez no lugar que a sua casa é uma vila antiga no astral mesmo, tá? Por isso que acontece muitas vezes de você sonhar, porque quando você sonha, você está em projeção. Você vai sonhar e a sua casa está totalmente diferente, ou você está dentro da sua casa normal, quando você sai na rua é outra rua diferente. Você fala, nossa, mas eu tava com a sensação que era minha rua, mas era totalmente diferente. Como assim? Porque você estava na interseção terra astral e ali é outro lugar diferente, mas no mesmo local da sua vida física, é no mesmo lugar, tá bom? Agora falando também da parte, tirando essa interseção terra astral, a gente também fala da dimensão 3 astral, que é uma dimensão, digamos assim, umbralina leve. É como se fosse assim, mais do povão, mais da massa, tá bom? A maioria das pessoas tende a ir para lá, ao invés de ir para os vales infernais. Por que as pessoas desse mundo elas são mais iludidas do que más, tá? Então elas acabam nessa frequência do astral, que é a terceira dimensão. Lá existe até igreja, igrejinhas onde as pessoas rezam. Então é uma dimensão ainda que tem ilusão, tem ilusões, tem sofrimento, mas não é aquela coisa tão avassaladora e infernal. Nessa região, as equipes de amparadores vêm sim. Então é normal você ver uma luz vindo, você ver vários amparadores, você ver um brilho de longe. É uma equipe de amparador que está ali. E ali você tem resgate, você tem pessoas tendo uma vida ali interessante. Inclusive, algumas pessoas se sentem felizes lá. Falam, não, aqui a gente tem uma vida boa, a gente tem a nossa casinha, a gente vai na igreja, a gente reza, entendeu? Mas só que elas ainda têm algum tipo de apego que não permite que elas se desenvolvam para as dimensões astral ou para as frequências astrais mais elevadas, que é as próximas que eu vou falar, tá bom? Então ali as pessoas são muito parecidas com a de hoje, embora tenham as pessoas mais antigas ali, 200, 300 anos ali, tá? Então você vai ver pessoas com roupas diferentes, pessoas com roupas antigas, né, o que eu quero dizer por diferente, pessoas com roupas modernas também, que são as pessoas mais recentes que foram para lá. Então nesse lugar a vida parece muito, muito com a Terra. Tem futebol, não tem o que parece, tem futebol, tem barzinho, você vê os caras lá almoçando no barzinho, é engraçado. É ilusório? É ilusório, tal como aqui, é ilusório ir pro barzinho também. Mas lá eles não têm a bebida física, mas eles sentem a questão energética da bebida, então existe um nível de embriaguez sim. Existe fome lá, come alguns tipos de alimento, tá? Não são alimentos sólidos, materiais densos, igual aqui, são alimentos astrais, mas que realmente a alma absorve e faz a digestão e tem até algum tipo de evacuação, embora não seja o cocô e xixi que a gente está acostumado aqui, mas lá tem um tipo de evacuação astral também. Lá tem roupas, tem vestimento, parece muito aqui. Tem cidadezinhas, vilarejos, povoados, área agrícola, área rural, onde é produzido os alimentos, entendeu? Tem uma dinâmica bem parecida com isso. Tem noite, dia, tem essas transições também, é muito parecido com aqui. Tem favelas, tem futebol, tem barzinho, tem igrejinha. Tem gente que quer ficar lá, acha bom, acha interessante, mas tem muitas almas que começam a evoluir e percebe a limitação dali. Porque ali, querendo ou não, você aprende muitas coisas, mas você não tem um estudo de desenvolvimento da espiritualidade do mundo em si. É como se você estivesse vivendo aqui na Terra sem dar muita importância para a evolução espiritual. Aí você sente, aqui na Terra a gente sente falta da evolução espiritual. Já imagina você no mundo espiritual, sem carne, sabendo que você já morreu e como que você não vai se preocupar com a espiritualidade? Mas muita gente não se preocupa, tá? Agora que vocês já entenderam as três dimensões, as três frequências densas do astral, vamos falar um pouco mais sobre as três frequências sutis, as três frequências elevadas, que é aí que começam as cidades espirituais, as colônias espirituais, e aí você já começa a ter uma névoa, um ar, não névoa não, desculpa, já começa a ter um ar mais de luz, de brilho e de desenvolvimento. Tem escolas de estudo, centros hospitalares para curar as almas que são removidas de lá e são amparadas, são tratadas, entendeu? Então a coisa ali já fica muito mais interessante. Na frequência 3, na frequência 4, que é a mais densa
das frequências elevadas, você vai ver coisas mais parecidas com a Terra também, embora como se fosse uma cidade assim, primeiro mundo, como se fosse um país de primeiro mundo, onde as coisas é mais arrumadinha, as leis funcionam melhor, as coisas são mais organizadas, não tem muito sofrimento, mas também não tem muita elevação. Tem as pessoas que se dedicam mais ao estudo, mas tem umas que também não se importam muito, embora sejam boas almas, tá? Mas elas ainda não estão aquela sede da elevação, do desenvolvimento. Então ali é muito parecido, é como se fosse países de primeiro mundo, pegasse assim as melhores cidades dos melhores países de primeiro mundo e você conseguisse isolar isso, mas só que lá no astral funciona praticamente assim em todas as colônias espirituais na quarta dimensão. Quando a gente fala da quinta dimensão, é onde as escolas já são mais evoluídas e você vai perceber que as almas também, a busca espiritual lá já é muito maior. A maioria das pessoas são praticantes, são pessoas interessadas no desenvolvimento e ali as cidades são futuristas, tá? Futurísticas comparadas com a daqui. Existem cidades ali que vão ser mais futurísticas na casa de 30, 40, 50 anos. 100 anos, já tem umas que são mais envolvidas, porque tem, mesmo dentro de uma dimensão, da quinta dimensão que a gente está falando, tem uma cidade ali que vai parecer que são 30 anos no futuro. Outras já vão parecer que são 100 anos no futuro, né? Fazendo uma comparação com as tecnologias, com as coisas que a gente tem aqui, dá essa sensação. Então ali a pegada de evolução é muito maior, tá todo mundo, a maioria das pessoas já estão preocupadas com o seu desenvolvimento cósmico, com a sua compreensão do cosmos de forma geral. Na quinta dimensão astral já começa as colônias espirituais mais evoluídas, onde está a colônia da minha irmandade, por exemplo. Então lá as pessoas lá são muito mais seletas, as cidades lá são extremamente futurísticas, como se passasse 1000, 2000, 3000 anos no futuro. Então não daria nem para reconhecer. Coisas que você vê lá e depois volta para a Terra, dá uma sensação que você voltou no tempo muitos e muitos anos. Então lá as almas já são dedicadas ao estudo, ao amparo, fazer resgate, auxiliar todas as outras dimensões que estão abaixo, a própria dimensão, os próprios irmãos, estudo, desenvolvimento, tudo isso é prioridade. Então lá já não tem mais, embora em áreas públicas existem vestimentas que são as plasmagens, mas no geral as almas lá você só vê elas como não tem olho, não tem boca, não tem nariz, não tem aparência, você só vê o espectro, né? Aquela questão do contorno ali mesmo, da silhueta da pessoa, tá? Não tem muito essa questão de se apegar ao nome, de se apegar à forma, à aparência, já está abandonando isso. Lá você não reconhece uma pessoa pela aparência, você reconhece pela energia, a aparência dela não importa, ela poderia plasmar em qualquer aparência, não faz a mínima diferença lá, mas só que você reconhece ela, porque lá a conexão é via consciência, não é via diálogo, não é via emissão de mensagem. Você simplesmente tem uma alma aqui, outra aqui, só de vocês passar uma pela outra, vocês não precisam parar ali para ficar conversando, digamos assim. Vocês só passam assim, segue cada um para o seu caminho, vocês já interagiram, uma já conhece a outra profundamente, só de ter as duas se conhecem, né? Profundamente, e ali você, numa única interação de um segundo ali, é como se vocês tivessem passado 100 anos conversando e vivendo experiência junta. É um compartilhamento de consciência, já está em outro nível de interação. Bom, vocês interagem totalmente diferente. Aí fazendo a transição para a última dimensão, a frequência de transição, que já está entrando o início da não forma. Aí a partir daí já não se usa roupa, nem publicamente, nem em evento nenhum, já não tem cidades bem estabelecidas, existem as cidades de luz, que são cidades que, se a gente fosse visitar agora, você ia falar que é um mundo feito de luz sólida, tudo é branco, você não tem mais a importância de ter prédio, ter casa, ter veículo, que coisa que ainda tinha nas outras frequências, mas lá, a partir da sétima, isso não existe, porque você já está começando a adotar como é o espírito, adotar como é ser espírito da dimensão mental, tá? Então aí é uma dimensão de transição. E aí, para você fazer a transição da alma, da sétima dimensão para o plano do espírito, para o plano mental, é onde entra um evento conhecido como a morte da alma, tá? A sua alma morre, ela se decompõe, ela se dissolve e você
consegue ir para o seu plano de consciência. Diferente da morte física, que acontece de forma involuntária por causa do tempo, ou voluntária, dependendo dos eventos, a morte astral ela só acontece com o desenvolvimento. Você tem que se desenvolver tanto a um ponto que a sua consciência, o seu espírito, não precisa mais de uma alma, então ele se desprende da alma e acontece a morte da alma e seu espírito vai para o plano mental, mental superior, plano da luz, plano, tem diversos nomes, tá? Aqui no ocultismo a gente vai chamar sempre de plano mental. Eu prefiro chamar de plano consciencial, porque eu não acho adequada a tradução antiga e o uso da palavra mental, porque dá a impressão que a gente está falando da mente humana. E a gente não está falando isso, a gente está falando da consciência do espírito, que está muito além de tudo isso, tá bom? Agora vamos falar um pouco mais sobre o projetor e como que você consegue pro astral ver tudo isso. Muita gente vai falar no começo ali, a principal preocupação do iniciante é possível todo mundo fazer projeção? E a segunda preocupação é, eu corro perigo no astral? E essas duas perguntas, elas têm uma única resposta. Você já é um projetor, você já vai para o astral e você está inconsciente, você já está correndo o maior perigo. Porque você vai inconsciente, você não sabe nem que você está indo, você não sabe nem para onde você vai, o que você faz. Você é um completo sonâmbulo dentro do astral. E ao desenvolver a sua consciência, de desenvolver a sua capacidade, você se torna alguém consciente e pode se proteger. É a mesma coisa, eu gosto de fazer uma comparação, uma pessoa que bebeu demais, sabe aquela pessoa que ficou loucona, que perdeu até o rumo, não sabe nem quem que ela é mais? É como se fosse isso, como você está bebendo loucão nesse nível pela rua, você está correndo todo tipo de perigo, você pode cair, se machucar, ser atropelado, você pode arrumar problemas com alguém que vai acabar até custando a sua vida. Perigosíssimo. Agora, quando você está lúcido, sóbrio, consciente, sai na rua, você está seguro. É tudo a mesma rua, é tudo as mesmas pessoas que estão lá de fora, as mesmas coisas, os mesmos eventos. Mas como você estava loucão, você não tinha como se resguardar. E você consciente, você tem como se resguardar, porque você está consciente de tudo que está acontecendo. Você sabe de onde você pode ir, onde você não pode ir, onde você não deve ir, de onde você tem que correr e de onde você pode ficar perto. Então você já faz projeção astral, porque isso é inerente, é uma coisa intrínseca da nossa natureza. Porque a nossa natureza somos a consciência espiritual, encarnamos em um corpo astral para poder encarnar em um corpo físico. Mas o corpo físico não é a nossa verdadeira natureza, é a natureza mais transitória que existe, mais impermanente. A gente vem aqui só para dar aquela passadinha de tempo e vazar para a nossa vida verdadeira, que é o astral, que no fundo é verdadeira mesmo, é o mundo espiritual, é o plano mental, tá? Então, quando você está no corpo de carne, você está no estado de vigília, você está como se fosse preso dentro de uma garrafa. E dentro dessa garrafa, só que quando você dorme, é como se a tampa se destampa. Tive que dividir o vídeo em duas partes. Na parte anterior, a gente estava falando aí sobre a questão de ir lúcido e estar fora da sua consciência, fora da sua lucidez no astral, tá bom? Então a questão mais perigosa, o maior perigo do astral é você estar lá de forma não lúcida, perdido, sem consciência, indefeso, vulnerável, por não saber que está lá e não saber viver, agir naquela dimensão, nas condições daquela dimensão. E ao mesmo tempo, a gente respondeu a pergunta: quem pode ir para o astral? Todos podem. Só que a diferença de mim, por exemplo, que eu sou um projetor astral consciente constantemente, isso se dá à minha longa jornada evolutiva no caminho espiritual e também ao meu treinamento nessa vida voltado ao desenvolvimento das faculdades, habilidades espirituais, tá bom? Toda pessoa pode se dedicar ao ter o desenvolvimento das suas capacidades. Muita gente vai falar, não, mas a verdadeira pessoa que tem um talento é aquela que nasce. Não, não se engane, tá? Os cantores, por exemplo, eles nascem com uma predisposição biológica das cordas vocais para cantar, mas só que eles não começam a cantar aos 50 anos e pronto. São geralmente pessoas que cantam desde criancinha, adoram ficar cantando e todo dia estão cantando uma música. Pessoas que são bons desenhistas, elas não simplesmente aos 50 anos resolvem desenhar e ela faz um desenho perfeito, que ela nasceu com dom. Não é assim.
elas desenham desde criancinha, elas gostam muito e ao longo da vida faz, sei lá, 1 milhão de desenhos, dos quais uns 800 mil é feio, para depois fazer desenhos incríveis, muito bonitos. Assim é a sua habilidade com o astral. Você não nasce já fazendo as projeções, simplesmente assim. Até mesmo aquelas pessoas que já têm a predisposição, já vêm com o dom, é porque tem estudos nas vidas passadas que auxiliam aí nessa vida, que elas façam essa jornada, esse desenvolvimento espiritual, tá bom? Então você precisa estudar para aprimorar as suas habilidades, o seu domínio e a sua projeção se consolidar de forma geral. Neste mundo, estima-se que tenha menos de 90 mil pessoas que façam projeção astral de forma consciente. E pessoas que são lúcidas constantemente todos os dias no astral, estima-se que tenha menos de 5 mil pessoas, tá bom? Esse mundo ele ainda está muito cheio de ilusões e isso atrapalha o fator, o segundo pilar do projetor, que é a lucidez. Lembrando que são 3 pilares essenciais para o projetor: domínio energético, lucidez e capacidade de rememoração. Não existe nenhum projetor que é 100% em tudo, embora os melhores vão estar na casa de 92 a 98% de desenvolvimento, de acurácia, no desenvolvimento desses 3 pilares. Então você vai ter que desenvolver a sua capacidade de gestão energética, desenvolver a sua capacidade de lucidez através da expansão da sua mente e também desenvolver a capacidade de assimilação e reorganização das memórias oriundas de uma dimensão não física, que não foi uma interação dos seus sentidos físicos e do seu cérebro. Ou seja, você vai receber informação extracerebral, não pertence a esse cérebro, então não é fácil. Então o projetor ele precisa determinar estes parâmetros, desenvolver estes fatores para ele conseguir ter a sua capacidade de projeção. Muitas pessoas já tiveram aí sonhos lúcidos, dos quais ela teve presente alguma frequência dimensional, percebeu que estava sonhando e conseguiu fazer interações com o mundo astral. A maioria já teve uma ou duas experiências esporádicas, aleatórias, no mundo astral. A minha primeira também foi assim, foi por volta dos 14 anos, e eu tinha uma mania de ir para a pracinha da cidade, sentar lá, acordado, tá? E ficava sentado lá e ficava de cabeça baixa pensando. Eu tinha muito essa cabeça baixa, sempre pensando, pensamento ali dentro da mente, ou seja, que me atrapalhava ter a consciência aberta, ver o mundo à minha volta. E um dia eu me deparei que eu estava nessa pracinha, mas eu me indaguei pela lucidez, né? Eu falei, mas eu não lembro de ter vindo aqui para essa praça. Como eu estava em casa, eu lembrei que eu estava em casa, lembrei que eu estava dormindo, aí eu percebi que eu estava em um sonho, eu estava projetado. E eu assumi a lucidez e comecei a controlar os fenômenos. Levantei a cabeça e fiquei querendo andar pela praça. Vi 2 jovens passando, 2 mulheres passando, jovem, e eu fiquei tão eufórico querendo contar para elas que elas estavam sonhando, né? Querendo chamar elas para os meus... Falar, não, vocês estão sonhando, vamos ficar lúcidos, porque eu tinha ficado, eu estava feliz de estar lúcido, que eu tentei chamar elas. E elas simplesmente devem ter pensado, nossa, olha que maluco. Eu olhei no olho delas, eu vi que o olho delas estava extremamente opaco, sem nenhum tipo de brilho. Parecia que estavam cegas. Então, na euforia, eu fui, segurei, agarrei a mão de uma delas. Na hora que eu agarrei a mão dela, eu tomei um choque tão forte que eu acordei no físico. Aí foi onde eu percebi que não devemos interagir com as pessoas e foi a minha primeira experiência esporádica. E muitos de vocês talvez já tiveram experiência sim, se ainda não tiveram, estão por ter e vão ter. Todo mundo ao longo da vida tem no mínimo 5 experiências incríveis com projeção astral, sem nenhum treinamento, sem nenhum embasamento, sem nenhum desenvolvimento. Agora, para aqueles que determinam que vão estudar, vão desenvolver, vão aprender a controlar suas energias, vão se utilizar de técnicas, vão se utilizar de iniciação, de ferramentas de desenvolvimento para consolidar os 3 pilares, você se torna um projetor astral e pode entrar para o grupo dos raros seletos que vão ter experiências constantes no astral todos os dias. Mas você não precisa ter experiência todos os dias no astral para você descobrir as coisas incríveis que está no astral. Eu falei aí no panorama geral, mas tem tanta coisa que você pode conhecer lá. Por exemplo, eu conheço no astral uma bruxa chamada Amnã.
A Minan, ela é uma mulher incrível, ela já está no astral, já deve ter uns 320 anos, e ela tem uma cabana onde ela tem plantas exóticas. Lá no astral tem umas dimensões lá que tem plantas exóticas incríveis, coisas que não existem no mundo físico. Plantas com a vida diferente. Desculpa, com plantas com a vida diferente, plantas com movimentos diferentes, coisas incríveis. Então eu vou lá e a Minan, ela tem um poder ritualístico muito grande. Eu vou lá fazer estudos ritualísticos com ela, aprendo muito com ela. Fora isso que também tem meu mestre Sagara, que é um dos 360 líderes da zona que circunda a Terra. Então a gente vai lá vou lá na dimensão dele, tem diversos estudos, tem diversos fenômenos incríveis que acontecem lá que eu não posso mencionar, porque como eu mestre eu não posso falar tudo. Então tem tanta coisa ali no astral que você vai ver, e mesmo você me projetando uma vez por semana, a cada 15 dias, você vai conseguir absorver um nível gigantesco de informação, conhecimento e experiências que não dá nem para descrever. Então o estudo da projeciologia é extremamente importante, mas ela é um dos sentidos astrais, uma das capacidades da alma, portanto, ela é uma das coisas que tem na nossa natureza, é intrínseco da nossa alma, que vem com a gente no nosso corpo físico e todos nós podemos ter. Lógico que se você é uma pessoa que se dedica só às ilusões do mundo, quer viver só os sonhos, o supérfluo, o fútil e o fugaz, você nunca vai ter lucidez. Sem lucidez, você sempre vai ser alguém reativa no mundo físico e no mundo astral da mesma forma e nunca vai conseguir perceber esses benefícios da projeção astral que são incríveis, tá bom? Então o projetor astral é todo mundo tem a capacidade de projeção, todo mundo sai para o astral, mas a maioria, como não tem o pilar da energia, não sabe controlar a energia, não consegue sair do corpo para que quer, sair do corpo para onde quer, sair de perto da zona de torpor que atrapalha a lucidez. E como não tem lucidez, não consegue tomar decisões, reações, buscar, investigar o mundo espiritual, ficam apenas reativo, correndo das coisas, sujeito aos ataques espirituais, às alucinações astrais que os espíritos causam em você. E quem não tem a capacidade de reorganizar, acessar suas memórias, pode até ver, pode até ter energia, pode até estar consciente, mas se não lembra nada, é a mesma coisa que não ter feito nada. Então, todos nós temos a capacidade de ser um projetor astral, mas se você treinar, se você desenvolver, você vai conquistar essa habilidade, vai conquistar essa capacidade natural sua e desenvolver ela e poder ter interações constantes com o mundo astral, aprendendo nas mais variadas níveis e camadas de possibilidade. Então é isso, meus irmãos. Através do estudo você vai lá. Agora, se você não dedica, você não quer saber de nada, você só quer ficar na ilusão, você vai perder seu domínio energético, você não vai ter consciência, não vai ter lucidez, não vai ter capacidade de rememoração, então você nunca vai ter acesso. Agora, se você estuda, desenvolve todos esses fatores, você conquista a projeção astral. A projeção astral não é uma coisa que você ganha que nem mágica, que ele tem sorte, ele foi premiado. Não é como o desenhista, o desenhista ele é bom porque ele foi premiado pela vida, ele faz desenhos incríveis. Não, ele fez desenhos por muitos e muitos anos, desenhos horríveis até chegar naquele bom. E você vai começar assim, com técnicas que não funcionam, com exercícios que não dão resultado nenhum, com algumas projeções esporádicas terríveis que você não consegue ter lucidez, não consegue ter consciência, não consegue enxergar direito, até chegar num nível de aperfeiçoamento do qual você consegue aproveitar sua projeção astral para trazer um aprendizado e um conhecimento incomparável com o deste mundo físico. Então é isso, meus irmãos. Essa foi a segunda parte aí, porque não deu para colocar num vídeo só, mas era disso que eu queria falar com vocês sobre a projeciologia, o mundo astral e suas incríveis informações e experiências que tem por lá. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Paz e luz. Assalam wa nur.